vamos dar início a mais uma conversa com quem gosta de criar. Os nossos convidados hoje são os artistas Raquel Saliba, Alexandre Rato e Tati Castro. Vou começar a enviar os convites e aí vamos conversando. A Raquel tem uma exposição com abertura hoje, mas vai conseguir participar da nossa live, isso é muito bom. Estou começando a convidar os artistas e, nesse momento, eu perco toda a visão de quem está chegando, viu, gente? Mas boa noite para quem está chegando. Tati, convidando você. Alexandre, mandei o convite para você, vou mandar o convite para Raquel. Raquel... Eu ainda não consigo ver quem chegou, que eu ainda estou aqui nos convites, a tela de quem chega some para mim. Vou voltar aí, já mandei o convite para os três. Oi, Tati, boa noite. Ei, boa noite, tudo bem? Tudo bem por aí? Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, e você? Também estou te ouvindo, isso é ótimo, porque a gente tem muita falha, né, de som, de internet, de tudo. Então, eu enviei o convite para o Alexandre e para a Raquel, a gente aguarda um pouquinho, né, eles entrarem. Quando eu estou lá convidando, eu não enxergo vocês, né, quem está entrando, quem está chegando. O Instagram faz isso com a gente. Raquel, a Raquel disse que está aí. Raquel, eu mandei um convite para você, você tem que aceitar o convite. Será que o convite voltou? Deixa eu ver aqui. Voltou. Mandar de novo. Raquel, eu enviei novamente o convite para você. Já entrei, já aceitei. Boa noite a todos. Tudo bem? Que bom, que ótimo. Está faltando um dos nossos convidados, eu acho que o convite dele já deve ter voltado, porque a gente manda o convite, aí se a pessoa não recebe o Instagram, devolve o convite para a gente. Alexandre, estou enviando o convite para você e já já a gente vai, ele entrando, a gente começa, acho que ele está entrando ali naquela... Está abrindo uma tela para mim, não sei para vocês. Uhum. Não, para mim ainda não está aparecendo aqui, não. O mundo virtual, ele prega muitas peças na gente, é impressionante. Boa noite, Alexandre, você está aí? Entrou. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Joia, beleza. Graças a Deus. Ótimo. Pra ouvir, né? Sim, também estamos te ouvindo bem. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, a Raquel está com uma exposição em Caruaru, né, uma das nossas convidadas, então ela está pedindo permissão a vocês para começar a fala dela, porque ela está no evento nesse momento. Tudo bem? Então, vamos lá, Raquel. Eu vou passar... agradeço, muito obrigada. Primeiramente, eu agradeço esse convite maravilhoso e, na verdade, eu estou aqui no Alto do Moura, em Caruaru, e foi um convite que eu recebi há poucos dias atrás e é um convite que eu jamais poderia me recusar, né? Que está sendo uma experiência, uma vivência maravilhosa. Só eu e mais uma pessoa da região sudeste que está na exposição. E é a primeira exposição de arte contemporânea que chama Agora Agreste, aqui no Alto do Moura, em Caruaru. Então é um momento muito importante para eles aqui e para todos nós, eu acho, né, no mundo da arte. E eu vou falar um pouquinho da experiência para vocês, vou mostrar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu até começar, antes de começar a falar, mostrar um pouquinho aqui da exposição para vocês, tá?
trabalho ali do Ratinho, de alguns outros artistas. Esse trabalho aqui não é meu, mas é de uns artistas que é, inclusive, do dono da galeria. Essas também. O Carlos Melo, que é um dos organizadores. Olá, tudo bem? Boa noite. De Belo Horizonte. Olha, que ótimo. A Brenda, que é uma das artistas. Sidney, conheço a Brenda. Brenda. E aqui o trabalho da Brenda, ó, tá? E esse aqui é o meu trabalho, que essas duas peças eu fiz aqui. E esta aqui eu trouxe ela do Rio comigo, porque não ia dar tempo de queimar a peça, né? Então vamos lá, vou agora falar um pouquinho para vocês do meu trabalho. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Saliba. Eu trabalho com arte, na verdade, somente com arte há 13 anos, que eu estou trabalhando com a cerâmica, também faço peças de bronze. Enfim, a arte sempre esteve presente na minha vida. Na verdade, quando fui fazer faculdade, que eu fiz em Belo Horizonte, na MEC, psicologia, eu pensei em fazer artes plásticas. Aí, na época, né, falei, arte. Ninguém vive de arte, então foi a Raquel fazer psicologia, tá certo? Mas assim, fui muito feliz fazendo a psicologia, acho que me agregou muito na minha vida. E um grande amigo meu aí de Belo Horizonte, um psicanalista com quem eu fiz parte de formação, ele até falou comigo, Raquel, se você não tivesse passado pela psicologia, pela psicanálise, talvez você não conseguisse. Enfim, a gente, cada um tem o seu segmento, eu acho que tem um momento, e eu há 13, 14 anos atrás, aí decidi, realmente fiquei só tô só na arte. E foi uma coincidência, eu comecei a fazer um curso, e no Rio mesmo, aí depois acabei indo para Londres, acabei fazendo um curso lá. Uma pessoa de São Paulo estava lá em Londres, viu minha peça, gostou, trouxe para São Paulo. Aí eu pensei, bom, agora eu tenho mais possibilidade. Agora eu acho que eu virei artista, né? Me fizeram artista. Eu acho que isso, para vocês entenderem como que a arte chegou na minha vida, apesar que desde pequena eu trabalho, eu pego na argila, porque tinha uma madrinha, minha prima e madrinha querida, aqui. Então, desde pequena, eu brincava no ateliê dela com o barro, né? Com a argila. Então, para mim, a argila sempre esteve extremamente presente na minha vida. Meu filho, quando nasceu, hoje ele está com 26 anos, eu também fiz um curso de argila. Depois parei, dei um tempo, aí quando foi esses 13 anos atrás, retomei, e aí a arte nunca mais saiu da minha vida. E realmente veio com toda a força, onde eu não tive como parar. É a paixão, né? E a matéria, digamos. Já trabalhei com outras matérias, outros materiais. Hoje, a minha preferência é o barro, é a argila, a cerâmica, né? E o barro e a argila, depois que se queima, eu falo barro e argila, é a mesma matéria, né, gente? Para quem não sabe. Mas eu acho que é bom falar para as pessoas entenderem que é o mesmo material. E se queima, vira a cerâmica. Então, essa é a matéria minha favorita. E faço umas peças em bronze também, desse molde que eu faço na argila. Enfim, eu comecei a fazer essas peças que não têm forma, são uniformes. Não por essa questão de gênero que hoje é forte para nós, que é importante na nossa sociedade, mas desde então eu fazia essas peças sem saber, se me perguntarem, mas para mim eram peças que não têm definição, cada um se escolhe, as pessoas olham e falam, essa é uma mulher? Este é um homem? Não sei, podem escolher, porque eu acho, até pela própria forma de trabalho, algum corpo indefinido, né? Essa cabeça aberta, que não tem nenhuma com a cabeça que está com todas vazias, né? Não é que eu posso dizer vazio, tem uma abertura, talvez seja melhor do que o vazio. Apesar de que, enquanto a gente vai ter esse vazio aí na nossa vida do ser humano, que é uma questão que, para mim, eu carrego muito do meu trabalho analítico, né? Então, é muito um pouco, assim, dessa história. Hoje estou aqui no alto do Moura, que é um presente na minha vida, do Carlos, esse trabalho aqui.
eu e mais uma pessoa que não somos, quer dizer, tem um outro que não é do estado, só eu e uma outra que não somos nordestinos. Estamos presentes nessa primeira exposição de arte contemporânea, chamado Agora. E por que eu falo um presente? Estou aqui com esses artesãos, mulheres, essas mestres do mundo da cerâmica, que tem sido uma troca, um aprendizado muito grande, muito bem acolhida, muito bem. Então, eu tenho um orgulho enorme de dizer, sou mineira. Como ontem eu fui fazer uma entrevista, hoje também, sou mineira. Então, assim, é aquela coisa nossa, da nossa raiz. Então, para mim, essa troca que está tendo, para mim, quando eu digo o orgulho de ser mineira, apesar que anos já não moro em Minas, hoje entre Rio e São Paulo, trabalho, mas Minas mora no meu coração. E, enfim, hoje eu estou aqui fazendo esse trabalho que fez, aprendendo com mulheres, com um aprendizado de vida, em termos de trabalho, mas não é um povo que teve uma vida fácil, né? Então, hoje as coisas já mudaram, eles têm uma qualidade de vida maravilhosa aqui, me faz me lembrar muito uma qualidade que eu fui criada no interior de Itaúna. Então é aquela coisa gostosa, sabe? Que todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda, todo mundo quer ser ajudado. Então, eu, sem palavras para ter esse agradecimento, e a você também, Orani, de me chamar, me dar essa chamada, por esse convite, de poder dividir com vocês um pouco e convidar vocês, tanto para estar no Rio, quanto para estar aqui também. Eu acho que a gente precisa vir aqui, a gente ter essa integração maior entre Sudeste e Nordeste, uma troca que eu vou falar com vocês, é uma das trocas mais ricas que eu já tive na minha vida. E para esse meu próximo trabalho, que eu estou desenvolvendo um trabalho sobre uma questão feminina, sobre o corpo feminino, então, mais que tudo, esse projeto aqui, essas mulheres maravilhosas estarem me ajudando, é fundamental, né? Para nós artistas, eu acho que é muito rico. Raquel, antes de você sair, eu queria que você falasse um pouquinho para o público, né, por conta da sua experiência, as dificuldades, um pouco das dificuldades e das facilidades na vida de artista. Como é que você vê isso? Gente, olha, eu vou ser bem sincera. Eu acho um dos mundos mais difíceis e mais cruéis que eu já trabalhei. Que não era para expor. Sua voz falhou. Trabalhei na clínica, foi muito interessante também, foi maravilhoso para mim. Morei na Austrália durante 7 anos, trabalhei lá na área de RH, numa empresa, que também não é fácil, o meio corporativo, empresarial também é um meio bem complicado. A arte é maravilhosa. Eu tenho pessoas maravilhosas na arte que me ajudam, que me apoiam, mas é um meio que eu acho que as pessoas precisam aprender a dar um pouco mais de suporte um para o outro, porque o meio artístico não é fácil já, né? A gente viver da arte é uma coisa complicada. Talvez para mim, como eu não precisava viver da arte, que eu já tinha trabalhado, feito como se diz, a minha aposentadoria, hoje eu me dou esse direito, esse luxo, para mim é mais tranquilo isso. Mas eu vejo para muitos colegas o quanto é difícil. Eu acho que talvez até um aprendizado de vir aqui, no Alto do Moura, aqui em Caruaru, e ver as pessoas aqui como se ajudam. Claro, algumas coisas podem ter, algumas dificuldades, é óbvio, até entre eles, mas assim, é um povo que se autoajuda, é um povo unido, e eu acho que que é um aprendizado para a gente, até no mundo da arte, um suportar o outro, dar um apoio. Eu passei por escolas, como quando eu morei em Londres, em 3 escolas diferentes, foi um aprendizado. Vai haver essas diferenças lá fora também, tem, menos talvez do que aqui. Passei pelo Parque Lage,
que acho também uma escola bem complicada nesse sentido. Então, o que eu falo, assim, da minha experiência como artista é ter um pouco mais de apoio, de suporte, principalmente para quem está começando. Senti uma resistência muito grande das pessoas quando eu falava que eu não tinha me formado numa universidade de arte, digamos assim. As pessoas me olhavam com aquela cara, tipo, né? Então, sinto muito, né? Não deve ser artista. Mas eu acho que o tempo mostra isso. Então, eu acho que quem acredita no trabalho, insista no trabalho, continue acreditando no que faz, porque até ter um reconhecimento. Tem pessoas que vão reconhecer, né? Eu tive um privilégio muito grande, que a minha primeira exposição individual foi feita pelo curador, pelo Marcos Lonta, que é uma pessoa brilhante, que me ajudou muito no meu trabalho. Um ano me preparando para minha exposição individual, é como se eu tivesse feito uma pós-graduação em arte. Foi um aprendizado assim, absurdo, porque o Marcos é uma pessoa que tem um conhecimento e devo muito a ele. Tenho um carinho especial por ele, um respeito enorme, não só como curador, mas como hoje um amigo, um querido. Então, eu penso assim, as pessoas que estão nesse caminho, que às vezes dá vontade de desistir, né? Fala assim, chega, né? Ou vou tentar sobreviver de outra forma. Não desistam, insistam. E eu estava conversando com duas pessoas muito queridas ali agora, uma delas é a Brenda, que eu até apresentei ali para vocês. Brenda também tem uma outra fonte de sobrevivência. A gente estava falando justamente sobre essa questão, para nós artistas, como que a gente sobrevive só de arte, que muitos amigos eu sei que a gente e conseguem sobreviver só de arte. Eu acho que é maravilhoso. Eu acho que a gente tem que lutar mais por esse espaço nosso como artistas, ter um apoio maior de nós artistas, do nosso governo, sabe? Assim, e apoiar aqueles que estão começando, porque o difícil na arte é esse começo. Aliás, eu acho que em toda profissão, eu diria, mas na arte, sobretudo, é um pouco mais complexo, eu poderia dizer. Se é que vocês concordam, né, gente? Eu não sei como é que é. Talvez tenha sido só a minha experiência, mas, assim, de alguns colegas eu percebo que é tão difícil quanto, sabe? Não sei se eu te respondi, Orante, ou... Respondeu, não, sim, eu concordo com você. Acho que quem está começando deve ter oportunidade, mas também tem pessoas que já têm uma longa trajetória e elas desapareceram também porque perderam o espaço, né, no mercado. Então, acho que tanto quem está começando como quem está aí há muito tempo merece esse espaço, porque você é artista a vida toda, você não é só no início nem só, né, numa trajetória avançada. Justo. E o mercado é complexo mesmo, acho também, eu sempre digo isso, acho que os artistas têm que se apoiar, porque é dessa maneira que a gente consegue conquistar espaços que parecem inatingíveis, né? Então, acho que é meio por aí, sim. Eu vou falar só mais uma coisa para você poder continuar no seu processo aí. Eu vi sua exposição no Rio de Janeiro e eu fiquei... aquele prédio é imenso, né? Dos Correios. E aí eu dei uma volta e olhei, falei, não entendi nada. E aí eu fui, comecei do zero, eu dei umas 5 voltas no salão, e aí que eu comecei a sentir o peso do seu trabalho, né? Eu fiquei de frente para o meu inconsciente, é isso que eu vejo nessa cabeça aberta. Eu falei, meu Deus, isso é muito pesado, acabou com o meu dia. Mas isso num sentido positivo, né? Claro, lógico. E aí eu fiquei mais tempo ainda, sabe? Então, isso é muito bacana no seu trabalho. Não, nem tenha dúvida disso, porque o criador, depois que o trabalho saiu das mãos dele, não é mais dele, né? É do público. É Então, verdade. assim, né, a leitura que eu fiz, assim, eu falei, nossa, eu fiquei bem impressionada, porque é muito sutil, né? Então não pode ser. Eu acho que, como claro, toda criação artística, né? Você não pode definir, nem pode dizer essa é a interpretação. Mas assim, a sutileza do seu trabalho faz a gente ficar muito tempo ali, até começar a sair alguma coisa, né? Porque demora. Ai, que E bom muito ouvir isso, bacana. Angie.
Que bom ouvir isso, porque, engraçado, eu estava conversando com a Brenda, aquela artista que eu mostrei aqui, apresentei vocês, ela estava falando, a gente estava comentando sobre isso, né? Do trabalho da gente. Primeiro, uma necessidade da gente fazer um trabalho bem feito, quase que um realismo para a gente saber que sabemos técnica, sabemos tudo, para depois a gente entrar no abstrato, no contemporâneo, né, ter um conhecimento sobre a arte de um modo geral. E o que mais eu gostei de ouvir agora é essa mensagem que o meu trabalho tenha passado, sabe? Se isso foi para você. E foi muito lindo. Eu acho que você está falando da minha exposição individual, porque eu tive uma coletiva. Você está falando da individual. Esse ano? Esse ano, não? Foi de Não, 2019. acho que foi 2000. Isso mesmo, foi antes da pandemia. Então 2019 foi uma individual. Que ela foi maior. Agora eu fiz uma coletiva com mais ou menos algumas mesmas peças, que eu estou trabalhando por uma outra exposição. Eu ainda falei com o curador, eu não vou ter peças. Ele falou, não, vamos repetir aquelas, porque vai ser coletiva, né? E eu lembro que na individual teve pessoas que pararam, me abordaram e falaram, você que faz essas peças, eu estou aqui pensando, estou lembrando que a minha mãe fazia umas peças, uns utilitários, uns copos, e ela mesma que queimava. Mas eu não estou entendendo essas peças suas, não. Mas deve ter um significado, né? Deve ter um significado dessas cabeças, cara. Por que você partiu? Sabe? Então, assim, eu vi, eu acho que esse eu acho que é o intuito da arte, né? Eu acho nós artistas, a gente deixar uma questão, a gente se colocar em questão e fazer com que o outro se coloque em questão também. A gente enquanto ser, né? E o que a gente pode, enquanto ser, deixar de melhor para esse mundo nosso, né? O que a gente pode fazer para ajudarmos um mundo que está tão distorcido, um mundo que está tão fragmentado, o ser humano está tão vivendo um momento. Eu falo isso, eu não estou falando do Brasil, desse momento que a gente está vivendo, né? Momento político, que eu acho que é um momento, um fato histórico para nós, mas não estou falando disso, eu estou falando de um modo geral no mundo. E a gente sabe que a política e a arte sempre andaram juntas, né? Se a gente pensa na questão da arte contemporânea, que foi pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. Então, assim, eu acho que nós artistas temos uma responsabilidade muito grande. Sem dúvida. Mas eu acho que vocês, por conta da sensibilidade que é sempre mais extremada, eu acho que vocês conseguem, sabe, fazer isso, gerar esse questionamento, né? A arte tem que ter, eu acho que essa coisa questionadora mesmo, de levar uma reflexão, né, para o público. Então, assim, isso é muito bacana, seu trabalho faz isso e de uma forma muito bonita, assim. Parabéns. Que bom ouvir isso, Horas. Muito obrigada. Imagina. Se você não quiser mais falar nada, se você quiser sair, se a Tati quiser perguntar, ou o Alexandre perguntar alguma coisa para você, fiquem à vontade. Tati, Alexandre, tudo bem? Beleza? Aonde que é a exposição? Eu esqueci aonde que tá. O Alexandre, aqui em Pernambuco. Em Pernambuco, em Caruaru, no bairro Alto do Moura, que tem a tradição da cerâmica, né, dos artesãos aqui. Depois você dá uma entrada para procurar, porque é uma região maravilhosa, uma região riquíssima nesse mundo, sabe, da arte. E artesãos aqui, a gente tem o mestre Vitalino, né, que é bem conhecido, o Zé Caboclo, que foram artesãos renomados, reconhecidos, mas que não tiveram aquele momento de glória deles, né? Mas hoje os filhos conseguiram continuar, direcionar isso. Então, espera aí só um minutinho. Licinha, deixa eu apresentar uma das artesãs aqui, que é histórica nessa cidade. Espera aí. Licinha. Ela é o ícone da nossa arte aqui. Vem cá que eu vou te apresentar o pessoal da galeria lá de Belo Horizonte. Essa é a Licinha, é uma mestra aqui
no mundo da cerâmica, nas esculturas maravilhosas. Estou aqui aprendendo com essa mulher, aprendendo lição de vida, lição no barro. É uma pessoa, assim, que é um ensinamento. Alexandre, olha, venha conhecer esses artistas aqui. Venha mesmo. E essa exposição Deus quiser. é extremamente Muito importante legal. para o Alto do Moura aqui, que é a primeira exposição de arte contemporânea aqui no Alto do Moura, com esses artesãos maravilhosos, e eu me sinto muito privilegiada, muito lisonjeada em estar aqui com eles. Boa representando noite. a gente aí. Boa noite, é um prazer. Boa noite, ver vocês. boa noite. Então, todos convidados para um dia vir no Alto do Moura, pegar no barro da gente também, experimentar as coisas boas também que a gente tem aqui. Juntar vocês com a gente. Tudo de bom. Obrigada. Meu amor. Pois é, eu queria dar um pouquinho desse depoimento de uma pessoa daqui, para vocês entenderem a maravilha que é esse lugar aqui. Se tiver oportunidade, venham. Eu, ano que vem, vou ficar aqui um tempo maior, fazer trabalho. E aí, fazer, se vocês vir aqui, realmente é um lugar que vocês podem conhecer. E convido também, venham, ou quando forem a Búzios, no Rio também, estão convidados. Obrigada, Raquel. Tati, você quer falar alguma coisa com a Raquel? Queria só dizer que é um prazer estar aqui conhecendo seu trabalho, Raquel, te conhecendo, muito lindo. Aqui, Raquel. Parabéns. Tá aqui, Verinha. É um prazer conhecer você. Tá aqui, Verinha. Por eu não poder confirmar, porque Muito obrigada, Verinha. mas vai ficar registrado. Sim. Sim, vai ficar no Instagram, Raquel, por um tempo e, por exemplo, depois já para o YouTube. Inclusive, eu tirei até umas anteriores, de julho eu tirei já para ficar só no YouTube, né? Porque a página fica muito pesada. Vai ficar assim, você vai poder assistir depois com calma. Isso é bacana, tá bom? E aí, vou botar também, para a gente também conversar um pouco e a gente trocar um pouco mais de mais o trabalho de vocês. Perdão a todos por eu ter que agora interromper para a questão do artista. A gente agora para lá, mas vou assistir vocês, tá bom? Obrigada, Raquel. Boa noite. Boa noite a todos aí. Sucesso, viu? Tá bom, muito obrigada. Um beijo. Sucesso. Muito beijo. Obrigada. Então, vamos lá. Quem vai ser o próximo a começar a conversar com a gente? Eu vou aqui retomar, né? Como pode ficar à vontade. Com o Alexandre. Falem um pouquinho da trajetória, né, artística, um pouco do processo, que foi o que a Raquel fez, né, um pouco das influências, isso ela não tocou muito, mas enfim. E um pouco das dificuldades e facilidades. Podem falar. A gente vai conversando. Meu áudio está bloqueado ou está desbloqueado? Oi? Meu áudio está bloqueado? Não, eu estou ouvindo você. Ah, tá. Você quer falar primeiro, Alexandre? Como sai para você? Não, pode ficar à vontade. Primeiro eu queria agradecer, né, Orange? Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. E eu queria começar contextualizando um pouquinho, né, como que você me conheceu, né? Foi por meio do trabalho que eu realizei junto com as mulheres lá do Projeto Flores do Morro, e que fez parte, né, da exposição Tramas da Memória, que aconteceu no Museu de Artes e Ofícios, né, que inclusive... A Camila disse que está baixo o seu som. Eu estou te ouvindo bem, mas ela disse que está baixo. E agora, melhorou? Agora melhorou, ficou mais, sim, ficou mais audível.
Tá, então, o que eu estou dizendo, Camila, estou contextualizando aqui um pouquinho como que a Orange me conheceu, né? Que foi através de um trabalho que eu realizei com as mulheres do projeto Flores do Morro. E esse trabalho fez parte da exposição Tramas da Memória, que aconteceu no Museu de Artes e Ofícios, que inclusive teve o Rodrigo Mogis, né? Que já esteve aqui com você também, Orange. Isso, E a Lívia Limpe, né? Então, a sim. gente foi nós fomos convidadas, né, por eles, e esse trabalho foi realizado pelas mulheres, né, que atuam lá no projeto Flores do Morro, no Morro das Pedras, e que eu participo como professora de costura e designer, né? Inclusive, são em torno de 10 mulheres que participam lá desse projeto atualmente. Elas não estão presentes aqui comigo, inclusive, né, vendo a Raquel lá com a artesã, muita vontade de estar com elas agora, mas elas não puderam estar presentes, né, toda uma dinâmica. Mas é importante dizer que elas pensaram, né, o conceito do trabalho que foi desenvolvido lá, junto comigo, o desenvolvimento, a execução das peças, né, foi feito por elas, assim, né, daquelas peças que estavam na exposição. Então, falando sobre essa minha trajetória profissional, né, ela está ligada à costura e ao design, né. Eu não venho de família de artista, nem de costureira, né, mas eu sempre fiz roupa com costureira, sempre fazia desenhos, né, para pedir a roupa que eu queria, sempre desenhei. Então, eu comecei a fazer há uns 20 anos atrás, mais ou menos, curso de costura, de modelagem, né? É, e fiz curso de estilismo, depois de design, né? E durante esse tempo, né, desde esse tempo, é com as vestimentas, né, que eu tenho trabalhado. Então, já trabalhei em confecção, já tive marca de roupa, já trabalhei com figurino, né, na Escola do Corpo, no Palácio das Artes. E há uns 7 anos, mais ou menos, eu estou atuando como professora de costura, né, em modelagem no meu ateliê, em projetos sociais também. Já fiz trabalho no Vale do Jequitinhonha, em Brumadinho, né, no Morro das Pedras atualmente. E também estou recentemente como professora de design popular na Escola Livre de Artes Arena da Cultura, né? No projeto de Flores do Morro eu estou há pouco mais de 2 anos. Eu fui convidada por uma demanda das próprias mulheres que queriam aprender a costurar, né? Esse projeto existe desde 2018, com o apoio da UFMG, um projeto de extensão da Faculdade de Arquitetura. E ele tem uma característica transdisciplinar, né, que envolve as áreas da dança, do teatro, do design. E lá são promovidas, né, onde o local que funciona esse projeto, são promovidas oficinas de pintura, estamparia, teatro, dança, né, que visam também colaborar com a autonomia dessas mulheres, uma potencialização dos saberes e fazeres delas também, né. Então, a gente busca, nesses encontros lá, compartilhar, assim, de maneira colaborativa, participativa, né, os saberes, compreendendo que a gente está ali trocando, né, informações umas com as outras, né. Inclusive, no ano passado eu comecei um mestrado, né, e as mulheres passaram a ser co-pesquisadoras, né, comigo no meu estudo, né, esse estudo tem como objetivo compreender, né, se e como as mulheres em contextos periféricos, nesses projetos que são conduzidos pelo design, né, se elas reconhecem, como reconhecem e reivindicam a própria autonomia, né. Então, partindo desse questionamento, eu propus, né, nesse tempo que eu estou lá no projeto com elas e nesse estudo, eu propus, por meio das aulas de costura e dos objetos, né, que a gente vai construindo nesses encontros, questões sobre identidade, sobre o território, memória, né, e buscando referências da própria história delas, da própria história do morro, dos lugares que tem lá no morro, os estabelecimentos, os personagens, as pessoas, né, lá do Morro das Pedras.
E aí o convite do Rodrigo e da Lívia veio a calhar, né, nesse sentido, porque direcionou ainda mais assim o objetivo do que a gente já estava fazendo lá e possibilitou que a gente fizesse uma ação concreta, né, como resultado desse processo, né? Então, os materiais que a gente usou para esse trabalho foi o que a gente foi tudo decidido coletivamente, né? Como eu falei, assim. Então, tinha várias possibilidades de suporte, mas a gente já estava ali com os tecidos, né, com os bordados. Então, a gente decidiu continuar com esse suporte também. Eu tive uma ideia de imprimir fotos antigas do Morro das Pedras em tecido, né? Que tivessem paisagens do morro, mas que tivessem pessoas também ali, né, naqueles contextos. E eu achei que esse processo também foi muito bom, assim, esse convite, porque eu achei que esse processo né, pudesse contribuir ainda mais, assim, com elas, para elas revisitarem mesmo essas memórias, né? E aí elas concordaram com essa ideia, né, da impressão das fotos. E aí o primeiro passo, então, foi procurar essas fotos, né? E elas não tinham. Eu achei que foi um pouco ingênuo, assim, né? Porque eu achei que elas pudessem ter essas fotos, mas elas não tinham, né, esses registros. Aí elas falaram comigo que ia ver com o vizinho, que ia ver no CRAS, e eram pouquíssimos os registros. Então foi um desafio, assim, entrei em contato com pessoas do Morro das Pedras para ver se elas tinham essas fotos. Tentei com alguns artistas moradores do Morro das Pedras, tem o fotógrafo Ed da Silva, que eu tentei ver se ele tinha alguma foto antiga. Tem o Iago Henrique, que também é artista, design lá. Ele contribui com uma associação que chama História em Construção, né, que visa resgatar e manter, né, essa memória do morro. Mas eles também não tinham essas fotos, aí o Iago me sugeriu que eu buscasse no acervo público. E aí foi de lá, né? Foram de lá as fotos que foram usadas para a exposição. Mesmo assim, no acervo público, assim, apesar de ter muito, tem um arquivo até de uma quantidade interessante, mas a maioria das fotos mostram políticos, prefeitos, em gabinetes, né, decidindo alguma ação sobre o Morro das Pedras. Poucas fotos mesmo da região, do lugar e das pessoas. Isso também foi um ponto, né, a ser refletido, assim, né, sobre um apagamento mesmo da história, da memória, né, de alguns lugares. Então, mas aí essas que eu consegui, né, eu imprimi, e aí a ideia era que as mulheres bordassem nessas fotos, e aí eu deixei também que elas decidissem, né, quais seriam esses bordados. E a ideia, assim, que eu acho que aí que eu acho que ficou evidente, né, que a gente estava fazendo um processo artístico, né, no sentido de trabalhar com elas a possibilidade de extrapolar as paisagens, né, assim, inclusive paisagens mentais mesmo, né? E além do que está posto, quando eu falo, né? Quando a gente está falando de autonomia, quando a gente está falando de imaginação, criatividade. Então a gente conversava sobre isso e eu falava, olha, o que que você gostaria de ver a mais aqui nessa imagem, né? Pensando no sonho, nas brincadeiras, no que traz alegria. Então elas mesmas escolheram, né, os elementos. Uma das participantes, que é a dona Terezinha Pereira, por exemplo, ela bordou uma bicicleta, que ela sempre quis ter, né? Tinha uma imagem, uma foto de uma rua. Ela falou assim, aqui eu vou colocar minha bicicleta, né? Que eu sempre quis ter e tal. Então, tinha bordado de arco-íris, de pipa, de balão, né? Trazendo todas essas imagens de uma cor, né? As fotos estão em preto e branco, então tem uma coisa também de fazer os bordados coloridos, né? Elas participando mesmo, né? Daquele processo de interferência e transformação ali naquelas paisagens.
E aí teve um outro artista também, o Dagson Silva, também que é lá já foi morador do Morro das Pedras, que também nos cedeu algumas fotos, mas essas fotos atuais, né, do Morro das Pedras, que ele tirou, então a gente também fez um paralelo, né, entre o antes e o depois. Né? E além disso, elas fizeram também nesse processo uma produção de peças, né, que seriam vendidas lá, né, numa feirinha que teve no próprio museu. Então, elas fizeram algumas nesse processo de aula, né, e de encontro, elas fizeram algumas sacolas, almofadas, e a gente usou alguns carimbos que elas já tinham produzido em um outro momento, que simbolizam também um pouco a história, um pouco ou até bastante a história lá do morro, né, a história que elas viveram. Por exemplo, tem um carimbo que tem a silhueta de uma mulher com uma lata d'água na cabeça e de um lado segurando uma criança, assim, né? Com uma criança no colo, que trouxe várias memórias para ela quando a gente começou a trabalhar com esse carimbo, para elas, né? Quando a gente começou a trabalhar com esse carimbo, que foi de um tempo que o morro não tinha água nas casas, e tinha uma fonte que elas iam buscar essa água, né? Então, esse foi, né, esse processo artístico que eu participei junto com essas mulheres do Morro, né? Essa foi a nossa trajetória aí do Morro das Pedras, essa foi a nossa trajetória nesse trabalho, assim, que foi bem interessante. Tati, eu vi, né, esses trabalhos, eu gostei muito, assim, achei... me comoveu porque eu dei aula numa escola que eu tinha muitos alunos que eram do Morro das Pedras, e eu fiquei vendo aquilo e lembrando deles e dizendo, talvez uma mãe, uma avó esteja por aí, né? E quando você fala que elas não tinham as fotos, eu fiquei pensando nessa questão do não pertencimento, né? Porque, assim, os meus alunos, por serem adolescentes, eles falavam muito da violência. Quando eles iam jogar bola e as pessoas reclamavam, a escola não é lugar de jogar bola, e eu dizia, eles têm que jogar bola aqui, porque eles não têm outro espaço. E era o que eles me diziam, no morro a gente não tem espaço para jogar bola. Então, se a gente não jogar na escola, onde que a gente vai? E aí, assim, o trabalho de vocês é encantador, né? Esse projeto Flores do Morro é importantíssimo, espero que as pessoas depois visitem a página, né? O seu trabalho é importantíssimo, né? Parabéns, porque assim você dá para essas mulheres tanta afetividade, tanta coisa, né? Além de levar essa prática de bordado, essa troca entre vocês, né? Eu acho muito bacana isso, porque esses projetos, se a gente estivesse talvez em todos os espaços, né? Em todas as ocupações, porque nem sempre tem, isso ia dar a coisa do pertencimento e até da busca pela mudança, né? Então, assim, Sim. E parabéns, né? Eu, pela quando vi lá no Tramas, eu falei, nossa, que bacana. Fale. Uhum. E por um reconhecimento mesmo, né, de que ali tem potência, tem potencial, que elas são potentes. Foi muito interessante, assim, quando eu cheguei com essas fotos, elas ficaram um tempo muito envolvidas com as fotos, sabe? Assim, lembrando, isso aqui é em tal lugar, olha isso aqui, e elas falaram, olha como que nossa favela melhorou, tá muito melhor, sabe? Foi muito legal, assim, esse processo foi muito interessante, muito importante. Eu acho que passa por esse lugar esse pertencimento passa por esse lugar de reconhecimento, né? De conhecer onde elas estão. O Morro das Pedras é um lugar muito potente, com muitos artistas, com uma cultura, assim, é um lugar grande, né? São 7 vilas. Você já trabalhou lá, você sabe, né? Assim, muitas ONGs, muita coisa acontecendo ali. Então, é uma troca muito importante para mim também. Eu me sinto muito nutrida nessa relação, assim, com as mulheres, sabe? Assim, eu acho que no meu estudo, eu acho que o que eu estou percebendo é que a gente faz isso juntas mesmo, né? Essa autonomia de que eu estou falando,
acontece para elas e para mim também, né? Então, isso vai acontecendo como um todo, né? Não é uma coisa, não vejo eu fazendo nada ali sozinha de forma alguma, assim. Isso é É, muito bom. sim, tem sido bastante importante, assim, é um trabalho que eu gosto muito de fazer. E E eu aí foi acho muito que boa essa exposição, porque eu acho que teve, né, essa coisa concreta, assim, né, do que a gente estava fazendo. eu estava pensando nisso, e para elas, né, chegarem até a exposição, isso é muito, eu acho que isso é empoderamento, isso é muito bom, né, na troca de Sim, vocês, chegarem até a exposição naquele espaço maravilhoso, né, que aquele prédio é belíssimo, maravilhoso. Sim, imenso, com aquele é. pé direito, maravilhoso. Foi muito Elas bom ver o ficaram trabalho bem de encantadas, vocês. bem felizes. Sim, foi bem legal mesmo. Que bom. Me fale um pouco das Obrigada, Ura. dificuldades e das facilidades desse projeto, dessa sua trajetória com elas. Então, eu acho que nesse trabalho, eu acho que com a Arena, assim, né, principalmente, que eu acho que ali eu faço nesse momento com elas, e eu acho que no Arena e em outros momentos, em outros projetos, assim, esse lugar mais da arte educadora, assim, né, de um lugar de educadora, assim. Eu sinto como talvez um desafio, uma persistência, assim, em acreditar, né, nesse trabalho, assim, nesse papel transformador que esse trabalho tem, porque eu acho que às vezes, em muitos contextos, em muitos momentos, a gente dá uma desanimada, né? Esses últimos anos foram bem complexos, assim, para essas áreas, né? Então eu acho que a gente dá uma titubeada, assim, né? Nossa, será e tal. Mas eu acho que o desafio é persistir mesmo, porque eu acho que tem um papel mesmo de transformação, de sair da caixa, né? De poder ir além mesmo, né? Do que está imposto, assim, né? Eu acho que tem essa colaboração, assim. Então, eu acho que é por aí. Eu acho, até porque, assim, como vocês fazem um trabalho colaborativo, isso fortalece. Eu acho que o ideal é esse, né? A gente ter Uhum, trabalhos colaborativos, porque a gente se fortalece e enfrenta os desafios, as dificuldades, porque elas vão existir, seja agora, seja depois, elas acabam existindo de alguma forma, né? Então, isso é muito bacana. Eu estou muito encantada com o projeto de vocês. Espero um dia poder ir lá visitar, porque, né, eu super acho que. convidada, Obrigada, eu vou sim. Eu quando acho que quiser. eu vou combinar com você. Eu fiquei vendo a foto, né, delas, eu falei, gente, que graça, eu adorei. Muito bom, parabéns. Obrigada. Inclusive, eu pensei da gente dar uma caminhada, né, com esse trabalho, assim, levar para outros lugares, outras pessoas terem oportunidade de conhecer também, né? Isso, a gente conversa no que vem, de repente elas passam um pouco pela Labirintos, né? A gente vai, acerta uma Sim, data, e aí conversa isso com calma para ótimo. elas, isso é importantíssimo. E para Sim, nós também. com certeza. Sim. Então tá, combinado. Obrigada, Ura. Alex... Imagina, Alexandre, você quer perguntar alguma coisa para Tati? Quero. O projeto que ela estava falando é Arena da Cultura, foi isso mesmo que eu entendi? Eu sou professora também no Arena, né, de design popular, mas o projeto que eu falei é um projeto que ele está localizado no Morro das Pedras, chama Flores do Morro. Sei. São mulheres que participam, assim, sabe? Aham. Mulheres numa faixa de 60 anos, 60, 70 anos. Conheço lá, aquela área lá também. A Arena também, já trabalhei, né, no Arena, anos. Trabalhei anos na Arena. Trabalhei Olha, na Arena de 2007 até 2015. muito tempo mesmo. Eu estou recente lá, eu entrei ano passado. Você era do design popular Eu fiz também? muito trabalho também com.
esse público também de senhoras e tal. Até menina de Sinhá, por exemplo, trabalhei com elas. De Alto Veracruz, né? Também é lindo. Arte, artesanato, presépio, escultura biscuit, pintura e pano de prato. Galera grada demais, velho. E eu acho doido demais também. Eu tô na oficina de bordado lá na Arena. Também tá bem interessante. Manda um abraço lá pro Wilson. É no Patrimônio que você tá? Ou é nas artes visuais? Design popular. No design popular. Deu para ouvir? Deu. Deu para ouvir. Né? Uhum. Bom, acho que depois podem ter outras perguntas. Alexandre, agora você pode começar aí. Pode começar a falar da sua trajetória, do seu processo. Beleza. Vai ter interferência aqui da Violeta, aqui, minha filha. Ela é uma criança especial e guarda compartilhada. Fica uma semana comigo, uma semana com a mãe. Essa semana ela está comigo. Não vai dormir tão cedo. Tá aí, vai participar. Alexandre Rodrigues, meu nome. Mas apelido Rato, né? Então, ficou esse apelido, me deram esse apelido. E ficou. Eu lembro uma vez que eu comecei, a primeira exposição que eu fui fazer, eu coloquei meu nome normal e colocaram lá Alexandre Rato. Ah, ninguém te conhece como Alexandre, sei lá o quê. É Rato. Todo mundo te conhece como Rato, sai, ficou Rato. Sou artista que começou lá em Santa Luzia, o processo, né, de trabalho, e muito ligada a essas coisas de grafite, hip hop, skate, muito ligado a essas artes mais urbanas mesmo, assim. Tive banda de rap, né, e aprendi muito com essa rapaziada do grafite, né, e depois que eu fui me interessar por essa coisa acadêmica, mas acho que a raiz é essa. A raiz é mais hip hop mesmo, grafite e tal. Nunca deixei de ter presente essa raiz, né? Mas hoje em dia eu sou multidisciplinar, então faço de tudo um pouco, gosto de trabalho com tatuagem também, né? Galerias, são desenho, pintura, gravura, multifacetado, vamos por assim dizer. Trabalhei com galerias importantes em BH, entre elas, por exemplo, o Selma de Albuquerque. Trabalho com uma galeria bacana aqui em BH, que chama Quarta Mato, que é uma galeria mais moderna, né? Vamos por assim dizer, produz eventos, trabalha mais com um público mais jovem, né? Tem um espaço físico de galeria, mas não é uma galeria especificamente. É mais como se funciona, talvez mais um pouco como coletivo. Vocês estão conseguindo ouvir? Tá de boa? Sim. Tranquilo. E é isso. Não sei mais o que poderia acrescentar. Fale do seu processo criativo, porque você tem, eu poderia dizer assim, uma mescla imensa de coisas no seu processo criativo. Tem um momento que parece que é mais onírico, tem um momento que é muito urbano, né? Então, fale um pouco das suas escolhas temáticas. Então, as escolhas temáticas é intuição. Eu sou solto, eu não tenho muito assim. Eu prefiro não ser preso num estilo, nem numa técnica, nem numa.
assim, eu tento fazer o máximo dessa vida em si, não de trabalho, sabe? Tipo assim, o máximo dessa vida em si me divertir. Então, se eu tô sentindo uma coisa, se eu tô sentindo de escrever, eu vou lá e escrevo. Se eu tô sentindo de postar o que eu quiser, tipo, fazer uma story contando piada, eu faço. Não tenho, assim, eu não sou de ficar amarrando processo ou tentando criar uma identidade. Eu não estou preocupado com isso, não tô, sabe? Eu estou preocupado em apenas ser criativo no mundo. E a criatividade eu me expresso de diversas maneiras possíveis, que pode ser até mesmo brincando com a minha filha, que pode ser às vezes tocando um violão, que pode ser às vezes escrevendo textos. Se vocês forem lá no meu feed, vocês vão ver que eu gosto de escrever, que eu escrevo bastante, né? Que às vezes nem tem nada a ver com a postagem, se a foto do trabalho que eu estou falando, mas processo, coisas que eu estou pensando, assim, que eu gosto disso, eu gosto de botar para fora, né? Eu gosto de não ficar reprimindo nada, não... Eu acho que se a gente reprimir o que a gente está pensando, sentindo, sendo presente, eu acho que a gente adoece. Tudo que a gente reprime, a gente adoece. Então, se eu tenho vontade de fazer uma arte mais erótica, eu faço. Se eu tenho vontade de fazer uma arte mais dark, eu faço. E cada vez mais eu tô, assim, solto. Não tô mais, assim, querendo ter um público específico, uma identidade, ou ter planejamento de postagem específico, ou, sabe, tipo assim, eu tô despreocupado com isso. Mas geralmente esses temas é mais onírico mesmo, né? Eu gosto de trabalhar com esse universo infantil. Eu tenho uma como que fala, inspiração grande, assim, né? Contos, livros, né? Poemas e fábulas infantil. Então, isso transborda, né, no meu trabalho. Um dos grandes artistas que eu gosto é poeta, o que eu mais gosto, na verdade, o artista que eu mais me inspiro é o Manuel de Barros, que tem essa pegada, né? Tipo, mais onírica também e mais sensível, vamos por assim dizer, né? Então eu gosto dessa arte gentil, sensível. Eu gosto de beleza. Eu acredito muito na beleza. Então, que seja na sensualidade, que seja, sabe, mostrar uma flor, uma foto de uma... Assim, acho que eu gosto de tentar pensar que a beleza é uma das coisas mais importantes, inclusive, eu acho mais importante beleza do que o racional. Inclusive, eu acho mais importante. Eu acho que entra mais, assim, entra macio, né? No aprendizado das pessoas, assim. Não entra sabe, pelo embate ou sabe, obrigar alguém a botar alguma coisa na mente. Assim. Quando você entra em contato com a beleza, automaticamente você alcança uma profundidade espiritual, uma profundidade em termos de vontade desse paraíso, dessa bondade interna, sabe? Eu acho que a beleza é incrível. Uma das coisas que eu mais prezo nessa vida é o cultivo da beleza. Muito bacana. Você estava falando aí, eu estava pensando, eu fui pesquisar um pouco o seu trabalho, né? E eu me senti entrando em contos do Andersen, sabe? Quando você entra naquelas histórias mesmo fabulosas, que tem essa beleza que você está falando, né? E isso é muito bacana quando você diz não quero ter amarras, né? Porque eu acho que o processo de criação e de imaginação é esse mesmo, né? Ter amarras. E aí, embora aquela coisa o Manuel de Barros, em uma das poesias, diz: o Chagall criou uma noiva que voa. Isso tem a ver com a imaginação, né? Eu acho que você faz isso e faz isso de forma muito bonita, e isso é muito importante, né? Para um artista tão jovem, eu acho que isso é muito bacana. E um público, né, que vai vendo isso, porque isso mexe com o outro lado. Então, assim,
Fico feliz que você tenha aceitado o convite e esteja deixando isso para as pessoas, porque isso é muito bacana. Mas assim, eu não tenho amarras, né? Eu vou criando, e é isso mesmo. Assim, eu era um jovem muito revoltado, né? Quando morava em Santa Luzia, e como eu vim desse movimento que é hip hop, que a galera, tipo, a galera tem uma mente revoltada, essa que é real. A galera do hip hop é revoltada politicamente, a galera grada mesmo dessa onda de militância, sacou? E eu vim dessa escola. E eu tinha um trabalho que tinha a ver com isso também, assim, de muita denúncia política, polícia, não sei o que e tal. Mas sei lá, cara, teve um momento que eu comecei a viajar, assim, que ficar olhando assim, para a natureza, às vezes eu alcançava muito mais, assim, tipo, às vezes, sabe, reflexão, conhecimento e verdade, que são verdades assim, que não vão ficar por um período, sabe? Tipo assim, são verdades mais amplificadas, né? Porque as verdades da beleza da natureza, elas não fica preso no modismo político de uma época, né? Elas ultrapassam. Enquanto que essas militâncias, esses papos, é para esse período, né? É para o período específico. Tipo. Se você falar para uma pessoa daqui a 100 anos o que aconteceu politicamente aqui, as pessoas não vão entender direito, na real. Assim, né? Não vai conectar direito, assim. Agora, sei lá, igual, por exemplo, um livro tipo Moby Dick, assim, tipo, não é porque estava falando contextos políticos da época que ele virou clássico e ficou para sempre, assim, porque ele escreve com muitos detalhes, assim, coisas emocionais humanas, né, coisas, cenários que aconteciam ali, o que as pessoas estavam sentindo. Então, eu gosto de pensar que a arte é para fortalecer o nosso emocional. Para fortalecer o nosso emocional. E o nosso emocional, ele transforma a nossa realidade. Então, eu posso transformar o meu mundo e automaticamente também, transformando o meu mundo, eu posso também instigar as pessoas. Eu posso também instigar as pessoas. E eu faço isso no meu trabalho, até um emocional mais forte, menos... Por exemplo, agora a gente está passando um momento que as pessoas estão muito polarizadas, né? E eu não concordo com isso, cara. Eu não acho que, tipo, eu acho que a gente não deveria estar preocupado com o que o outro tem diferente, mas eu acho que deveria estar preocupado com o que a humanidade tem em comum, sabe? Tipo, eu sou essa pessoa que me preocupo com colocar o emocional das outras numa vibração maior, uma vibração mais, sabe, de serenidade. Por isso que eu evito hoje em dia, fazer isso que o hip hop faz, que eu não acho que é errado fazer, eu não acho. Eu acho que é importante algumas pessoas estarem trabalhando com essa perspectiva de enfrentamento político e coisa e tal. E faz parte da arte também, não tem como se tirar isso da arte. A arte, ela só expressa o seu interno, né? E se a pessoa está incomodada com isso, ela tem que expressar, ela não pode reprimir, certo? Mas eu não estou incomodado, então eu mostro só a minha realidade. A minha realidade, ela é essa, né? Eu com minha filha, eu com meus amigos. E, assim, dificilmente, eu não sinto raiva de nada, não sinto ódio de nada. Não... Então eu passo isso na minha arte, velho. Não tem, assim, emocional que vá muito para essas vibrações, assim, de ódio, de vergonha, de auto-julgamento. Não tem muito isso. Já tive. Eu sei o que é. Eu sei o que é. Sabe, tipo assim, ter um monte de revolta, um monte de coisa dentro, guardada, assim, de tipo assim, de ficar pensando que o mundo é isso, que o mundo é aquilo e tal. Mas hoje em dia, eu gosto de viver, cara, e gosto de ser feliz, e gosto de curtir, sentir prazer. E eu vejo beleza no mundo, né? Eu foco mais nisso, assim. Eu vejo muita beleza. Eu acho que a maior parte dos momentos aqui nesse planeta,
As pessoas estão em estado de beleza e cooperação. Mas só que eu acho que 10% de pessoas que produzem mídia, que querem vender e tal, eles fazem parecer que o mundo tá ruim, velho. Eu acho que é só mídia que tá, sabe? Tipo, você sai lá fora ali, sabe? Tipo assim, eu entro dentro do ônibus, as pessoas me dão um lugar para eu sentar com a minha filha. Assim, não importa se eu sou homem ou se eu não sou, sabe? Assim, as pessoas são solidárias. Isso que eu vejo no dia a dia, mesmo, assim, na vida real. Assim. Vejo as pessoas ajudando, eu vejo os outros ajudando o outro a atravessar a rua, eu vejo as pessoas pegar a sacola de senhoras, eu vejo as pessoas se preocupar, eu vejo as pessoas tipo, perguntar, e aí, tá bem, tá voltando sozinho, não sei o que, tá. Isso aí é a maioria, cara. Isso aí é a maioria das pessoas que são assim. E algumas, uma ou outra, é que estão pensando em passar a perna um no outro, é que estão pensando em, sei lá, né? Estão no medo também, ou roubar um celular, ou coisa do tipo, assim. Mas acho que é a minoria. Parabéns, Alexandre. Fiquei sem palavras agora. Eu acho que é meio por aí mesmo, né? Você falou em coisas, sim, tocou em coisas fundamentais. A Lídia Miquelão até disse, seu trabalho do Alexandre Rato é incrível. E o que eu pesquisei, o pouco que eu vi é mesmo por conta dessa mistura que está lá no seu trabalho, né? Dessa percepção de que existe sim, né, pessoas aí negativas, e isso vai existir em qualquer lugar, né? E pessoas que estão querendo um mundo melhor. Então, eu concordo com você. A gente, o Brasil, eu recebo algumas mensagens assim, o Brasil está muito difícil. Eu falei, o Brasil está difícil, o mundo está difícil, mas vamos tentar ver a nossa realidade e o que a gente pode fazer de melhor nela. A Tati está lá com um projeto, você tem um trabalho incrível. Eu me lembrei, você estava falando e eu estava pensando aqui, eu lembrei de um filme que eu assisti, que eles precisavam fazer uma publicidade política. E aí eles se reuniram e vamos escrever isso e aquilo, e vamos pichar, e vamos, assim, só um discurso forte, né, pesado. E aí o protagonista diz assim, não, nós vamos tratar isso com riso, com humor. A gente vai mostrar que a arte com humor é mais bonita e nós vamos convencê-los, né, do nosso discurso. E o filme gira em torno dessa briga entre eles e brigam fisicamente, e a gente não aceita isso. Enfim, no final, o riso vence e eles vencem. A publicidade deles ganha um prêmio. Então, acho que é um pouco isso, né? Eu acho que o riso também pode ser questionador e trazer propostas de reflexão. E isso é muito bacana, por isso que eu disse para você, quando eu vi seus trabalhos, eu falei, gente, eu entrei nos contos de Anderson e outros, né? A gente entra naquelas narrativas que tem uma riqueza imensa, né, de realidades distintas para todos, e isso é muito bacana. E você tem uma inspiração aí. Então, isso é muito bacana, porque a criança ela tem isso, né? Ela é livre. Nós perdemos isso, nós os adultos, lamentavelmente. E as crianças não. Você pode ver quando elas estão criando, quando elas estão pintando, desenhando, brincando, é tudo tão solto, né? Isso é tão bonito. Então... aprendo demais com essa espontaneidade. Exato. Ela não está feliz por nada, não está acontecendo nada. Exatamente. Ela está tranquila, curtindo. Aí... Hoje eu parei na praça da Liberdade, eu levei ela na escola e passei na Praça da Liberdade, vim andando, né? Ela estuda lá no Anchieta, São Pedro, e aí eu tava andando, que eu moro no Floresta, vim andando, aí parei lá e tinha um rapaz fazendo Tai Chi Chuan, nunca tinha feito, eu vi que era, assim, porque eu vi uns vídeos e tal. Aí eu falei, cara, eu vou incomodar, vou lá, velho, vou lá fazer e tal. Aí pedi ele, né, pra fazer junto e tal, de boa, não precisava parar, eu ia imitar ele fazendo, né. Mas aí ele acabou que ele começou a me passar umas técnicas lá, de respiração, com movimento e tal. Depois ele falou assim,
Cara, isso aí que você fez aqui, tipo assim, que você parou e fez aí, tipo, essa é diferente de 99% da maioria das pessoas aqui. A maioria das pessoas vai ficar com vergonha, sabe, de estar fazendo esse movimento aqui na praça. Falar, ah, mano, ó, que vergonha aqui, cara. Curtir, velho. Tipo, você tem uma oportunidade pra vendo ali, velho. Uma oportunidade de conhecer as pessoas, se você tá aberto, eu sinto assim, se você tá aberto, as pessoas se abrem com você. Tranquilo, fraga, tipo, as pessoas se fecham pra você quando você também tá fechado. Quando você não tá aberto pra, sabe, com o coração aberto. Eu acho que as pessoas sentem também, sabe, sentem intenção. Se eu mando uma mensagem, né? Eu mando uma mensagem para alguém, mesmo que seja no Instagram, assim, vamos supor, vou dar um exemplo. Manda uma mensagem para a mulher no Instagram, ela sente, então ela sente a minha intenção, então ela pode, dependendo da minha intenção, ficar com medo de mim, ou dependendo da minha intenção, se abrir automaticamente. Eu tenho certeza que as pessoas sentem a sua intenção. E a partir disso, é que você abre as conexões com as pessoas. Quando a sua intenção, o seu coração está limpo, eu acho que as pessoas sentem. Né? Eu tenho certeza que sentem. Muito bom. Bom, então, você vê alguma dificuldade no seu trabalho ou na vida artística? Como que você vê isso? Tem uma dificuldade que é a dificuldade do social, né? Que o Brasil, né? Mas eu acho que no mundo inteiro, mas no Brasil é muito forte essa questão, né? Tipo, a educação, ela não é libertária, né? A educação, ela é para transformar pessoas em máquinas de trabalhar, né? Pessoas para trabalhar no sistema, né? Apertar botões, né? Vamos por assim dizer, né? Serem obedientes, né? Serem serviçais e tal. Eu acho que a gente tem uma educação que é muito, muito para isso, sabe? Muito voltada para isso. Eu já trabalhei em escola, eu vejo pelo que o currículo é montado para isso, assim, sabe? As pessoas e a faculdade também, para as pessoas se tornarem mais técnicas, assim, sabe? Mais técnicas e mais racionais, né? Existe uma supervalorização do racional, enquanto que descer um pouco da mente para o coração, isso aí é muito pouco valorizado. Eu acho que é muito pouco valorizado na nossa cultura. Poucas pessoas falam sobre isso, mas eu acho que a arte é um lugar que toca, né, no sensível das pessoas. Todo tipo de arte, você vê, né, a música, o teatro, o cinema, você vê um filme lá, você não tem jeito, você acaba sendo arrebatado, emocionado. E trabalhos, né, como às vezes as pessoas reunidas numa egrégora, tipo as senhoras fazendo bordados, né? Isso também toca muitas pessoas, sabe? Seja fazer um bolo, sabe? Então a arte, ela toca nesse lugar, nesse sensível emocional das pessoas. Então eu acho que é contramão. Então eu acho que é natural que tipo exista uma dificuldade social com relação a isso. Eu acho que existe uma dificuldade em conseguir viabilizar dinheiro também com a arte. Eu acho que a maioria, 99% dos artistas aí, tem dificuldades, né, de viabilizar seus projetos financeiramente, de vender quadro, de fazer exposição, de fazer residência artística. Não é para todo mundo, é para poucos, de passar em editais. Mesmo esses artistas mais populares, né, que vêm de feira, não é fácil vender também. Eu sei que é difícil. Mesmo os que tentam, né, ir para o lado mais popular, assim, e tem uns que é mais intelectuais, né?
aí é mais difícil alcançar ainda, porque a gente está num país onde as pessoas... Existe um projeto, né? Assim, eu sinto que existe um projeto de bonificar as pessoas, né? Eu acho que as pessoas foram bonificadas, eu não acho que elas são burras, mas elas foram, né? Tipo, e aí elas, é muito confortável, né? Tipo, você vê no Instagram, por exemplo, né? Tipo, é muito confortável, frases curtas, coisa rápida, assim, rasa, sabe? Isso que as páginas mais que tem mais curtidas e visualizações são as mais rasas. As mais profundas é muito difícil crescer. Já mostra um pouco, tipo assim, velho, como que tá sendo direcionada, né? Tipo, a mente das coisas. Então, eu acho que, assim, no sentido social, a arte, é uma resistência mesmo, assim. Você resistir, ser artista é resistência. Não é fácil, não. Mas no sentido de ter qualidade de vida, no sentido de você, sabe, não adoecer mentalmente, sabe, de você acordar feliz segunda-feira e falar assim, cara, hoje eu vou trabalhar, que bom demais, velho, que isso, é bom demais, sabe, é bom demais você estar vivo, né, você sente, você é uma pessoa, se torna uma pessoa mais leve, né, então eu acho que são coisas que compensam, né, você trabalhar com arte compensa porque você tem saúde mental. Você vive sabe, você vive a sua autenticidade, você não tem, eu particularmente não tenho que criar uma máscara para poder me adequar a um espaço. Eu faço as minhas próprias regras, né? E Isso é muito bom. o mais verdadeiro possível. Eu não preciso chegar no carnaval para poder vestir uma fantasia para poder extravasar. Não, cara, eu vivo minhas fantasias todo dia. Então não Você preciso é nunca de extravasar. privilegiado. Hã? Você é privilegiado. Viver as fantasias todos os dias tem que ser uma pessoa privilegiada. Que bom. Nesse sentido, Porque eu não acho é que o artista é fácil, um né? privilegiado. Nesse sentido. No sentido né, não estar só sobrevivendo, né? De ter uma parte ali que é vivência mesmo, sabe? Que é bem-estar, que a arte é bem-estar, é terapia. Pô, começa a desenhar aqui, pô, isso aqui é terapia, mano. Sabe? Isso aqui é brincadeira, eu tô exercendo uma coisa, a criança que não morreu. Eu tô brincando, eu brincava quando eu era criança de desenhar, continuo brincando. Eu brincava de fazer música e continuo fazendo. Música, por exemplo, eu não ganho dinheiro, não é profissional. Mas eu não vou deixar morrer, de jeito nenhum. Que é gostoso, é bom pegar o ukulele ali, o cavaquinho, aprender um instrumento novo, expressar. Então a gente não se alimenta só de comida, né? A gente se alimenta também de estar vivo. Né? Uhum. É interessante essa sua última fala aí, da gente sempre aprender algo novo. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que vocês, artistas, fazem isso e fazem isso com muita facilidade, para além dos outros, porque nós que trabalhamos em outro sentido, talvez numa forma às vezes mais burocrática ou não, que tem que lidar com números e coisas mais chatas, eu acho que a gente não tem essa facilidade de criação. E eu concordo com você que a gente precisa continuar com essa imaginação de criança mesmo, porque a gente bloqueia ela. E é uma pena, né? Então, assim, parabéns que você consegue manter a sua. E eu também estava pensando, você falou do mundo virtual e eu concordo com você. Ontem eu conversei isso com uma pessoa, eu falei, você já imaginou o sofrimento de uma celebridade que tem 100 mil seguidores? Eu tenho pena dessa pessoa. Então, assim, é muito difícil mesmo lidar com o mundo virtual. Eu trabalho com ele, eu preciso trabalhar com ele para mostrar o trabalho dos artistas, né? E uma coisa também que é muito ruim no mundo virtual é assim, você está fazendo uma postagem que ela é um pouco longa. E quando você mal termina, já tem curtido, ou seja, a pessoa não leu. Isso é muito ruim, né? Porque você diz, meu Deus, eu tive um trabalho de preparar aqui um pequeno texto, mas assim, o lado positivo que eu vejo é esse, da gente encontrar pessoas que não encontraria no presencial, por conta de N motivos, né? E falar um pouco de arte e conhecer outras pessoas, não é mesmo? Acho que esse é um ponto muito positivo.
mas a vida é real. E concordo com você, essa racionalização é muito ruim. A gente encontra ela em todos os lugares, inclusive na academia. Professores repetindo os mesmos textos a vida inteira, as mesmas práticas a vida inteira, né? E massacrando os alunos em todos os níveis. A gente pensa assim, na academia vai ser melhor. É uma ideia equivocada, né? Porque às vezes o professor está viciado naquilo. Então ele não procura nada novo, né? As escolas têm, não todas, mas tem formato de caixas, tem arame farpado, então lembra a ideia da prisão, né? E a gente não forma pensadores livres, né? A gente acaba formando um exército de mão de obra. Você tem toda a razão, porque eu fiquei 24 anos na sala de aula e eu sei bem o que é isso. É difícil porque você esbarra ali no fulano, no cicrano, no beltrano, na direção, na supervisão, né, na secretaria e vai crescendo. Mas dá para fazer alguma coisa também. Eu sempre fui aquela professora que tentou fazer alguma coisa para além disso, né? Porque eu acho que é uma responsabilidade social e sempre deixei meus alunos livres para fazerem as coisas que vinham à tona. Eles às vezes até perguntavam, isso aqui vale nota? Porque eu fazia alguma atividade valendo nota para estimular, né? Eu dizia, vale, mas isso é tão bobo, professor. E não era, porque eu fiz uma atividade com eles perguntando quais eram os sonhos deles. Isso é uma pergunta extremamente importante, mas eles estão tão massacrados que eles já não percebem, né? Estão massacrados para aquele conteúdo, porque tem que falar do livro didático, e não quero que ninguém me apedreje, porque todos temos telhados de vidro, mas infelizmente eu posso falar, né, da realidade brasileira. As escolas precisam se repensar em todos os níveis, inclusive as de artes, que às vezes a pessoa vai tão empolgada, tão livre para uma escola de arte, e ela é bitolada pelos mestres. E isso eu estou falando geral, não estou falando de Belo Horizonte não, tá? Para não dizer, tá criticando escola tal, não. Isso acontece, não se percebe, né? Esse aqui não se enquadrou, então ele não vai ser artista. Como assim? Você vê que, por exemplo, você vai... eu estudei arte, né? E é padrão as aulas, por exemplo, teórica de história da arte, por exemplo, é a história da arte do Conde, não é a história da arte do europeu. O cálice que um europeu vai falar, tá ligado? Mas, assim, do Brasil mesmo, muito pouco, a gente vê, muito pouco. E, assim, falar da nossa realidade, assim, não, cara, eles falam lá, tipo, eles estão repetindo, sabe? Eles estão repetindo o que eles aprenderam nos livros dos principais teóricos, que nem sempre é verdade aquilo, nem sei se é verdade, para começar, assim. Mas, assim, arte negra, arte popular, arte, sabe? Não sei quase nada, você não sabe a arte da galera, do quem faz arte mesmo, né? E são muitas pessoas fazendo arte, assim, isso. Inclusive, há um deboche né, com relação a bordadeiras, né, com relação a pessoa que faz tatuagem, que faz grafite, coisa do tipo, coisa mais popular, e a galera debocha, cara. Pena, que pena. Isso é em todo lugar, isso é muito do Brasil, né? Mas eu tenho esperança que isso vai mudando aos poucos, porque mudança é lento, né? Não é um processo, quem dera fosse imediato, né? É lento, mas eu acho que a gente pode ir mudando, se a gente consegue ter mais trabalhos colaborativos, se a gente consegue mostrar a riqueza de um trabalho popular, né? De um bordado, de uma tecelã, enfim. Eu acho que aos poucos isso muda. Eu quero acreditar nisso, na verdade. Quero acreditar e acho que a gente pode fazer isso, né? Agora eu vou perguntar de vocês dois, para a gente finalizar, que o nosso tempo está acabando. O que é ser artista, né? O que é isso? Isso é só uma provocação mesmo. O que é isso? Pode responder. Então, na verdade, assim, é interessante essa conversa, ver o Alexandre falando, né?
que nesses lugares, né, essas caixas que as pessoas acabam separando, e no final das contas eu fico também nesse lugar, assim, né? Eu não sinto, eu me sinto mais nesse lugar mesmo da professora, da educadora, né? Mas, claro, né, tem processo de criação, eu acho que quando a gente fala dessa trajetória, né, quando eu estava falando dessa trajetória profissional, ela se mistura mesmo para mim, né, na pessoal. Eu acho que não é a vida mesmo, é a vivência, a experiência, né, não está separado do que a gente faz normalmente. Assim, não me considero exatamente uma artista assim, como a Alexandre, como a Raquel que estava aqui, né? Eu não acho que eu vivo exatamente desse processo assim, no meu dia a dia, mas o processo que eu vivo é isso, eu vivo dele, né? E vivo ele, assim, ele está totalmente misturado com a minha vida mesmo. Ok, e você, Alexandre? Quer ser artista, né? É. É isso? Essa foi a pergunta? Quer ser artista? Uhum. Eu acho que o artista é um arquétipo, é uma pessoa que nasceu com esse hardware programado, talvez, vamos por assim dizer. É tipo o seu celular que vem com os aplicativos já instalados. Eu acho que o artista ele vem com esse aplicativo no cérebro instalado, que é trabalhar com... Ele tem mais capacidade de percepção do sensível, ele tem mais capacidade de conseguir divertir em situações que são propícias, assim. Então, eu acho que a gente vê claramente, assim, as crianças que vai ser artista, né? A que vai ser bailarina, a que vai ser artista plástica, assim. Tipo, eu vejo, assim, a maioria dos meus amigos que são artistas, eles são desde sempre. Não foi uma parada que, tipo, do nada, assim, agora eu acordei e virei artista. Foi tipo uma coisa que, tipo, já é um programa instalado, vamos por assim dizer. Tipo, você tem uma forma de pensar que ela te exige essa, sabe, tipo, igual a Clarice Lispector fala mesmo, né? Ou palavra, ou você fala, ou ela te engole, tipo, ou ela te aniquila, tá ligado? Se você não tirar ela pra fora. O artista é meio que isso, se você não criar, sabe? Tipo, aquilo que tá na sua mente, e tá na sua... O artista geralmente tá na mente dele 24 horas, na minha tá, 24 horas criação. Então, se você não pôr pra fora, game over. Você vira um zumbi, você vira uma pessoa aqui nesse mundo aqui sem sentido algum, sabe? Tipo, então, eu acho que não tem... Se você meio que nasceu com esse aplicativo do artista instalado aí, vai ser muito difícil você não conseguir ser artista. E ela funciona, a arte em si, ela funciona quase que como um demônio, assim, sabe? Tipo assim, ela quer ser o tempo inteiro, quer o seu inteiro para ela. Por que eu saí fora de dar aula, essas coisas assim? Porque a arte, ela começa, tipo assim, te cobrar, sabe? Agora você precisa ser mais profundo, agora eu quero ser 24 horas, sabe? A arte faz isso com a gente. Agora eu quero ser imerso, sabe? Imerso. Entrou dentro de um oceano mesmo e, cara, não vai sair daqui. Você não vai sair daqui. Muito bom, Alexandre. É isso mesmo. Logo que cheguei em Minas, eu conheci um artista que ele era assim, ele é assim. Ele entrou, ele já estava na arte, mas ele cada vez mergulhou mais e eu vejo que ele certamente cada dia vai estar mais imerso. Acho que é isso mesmo, é como um demônio cobrando, né? Você está sendo sugado, agora você vai trabalhar o meu serviço. Isso é muito bom. Bom, eu quero agradecer vocês, muito obrigada. E a Regina Moraes disse que você é uma pessoa linda, Alexandre. E a Lídia e a Cristina disseram que vão conhecer o projeto que a Tati trabalha.
A do Flauzino está dizendo que a arte não se externa, sufoca o homem o reduz, né? E é isso mesmo. E eu fico feliz de saber que tem gente muito talentosa em Belo Horizonte, né? Em Minas, né? Minas tem essa riqueza estrondosa e que precisa sair, assim, mostrar mais para o mundo, sabe? E isso o mundo virtual tem um ponto positivo, ele faz. Porque hoje à noite só teve gente muito talentosa e eu fico muito feliz. É que nos outros dias não tenha tido, vou logo corrigir antes que as pessoas digam, a gente não, né? É que, assim, é muito bacana quando a gente vai percebendo, e a cada conversa que eu tenho com vocês, assim, o quanto vocês mineiros são criativos. Isso é fabuloso, né, gente? Isso não é essa coisinha que nasce em vocês, que nasce com vocês, é muito bacana. E isso em todos os sentidos, né? Em todas as artes, no teatro, na música, nas artes plásticas, enfim, né? No artesanato, isso é muito bacana. Parabéns para vocês, eu fico feliz assim, de estar tendo esse contato, com esse convívio artístico com vocês. Agradeço vocês terem aceitado o meu convite, agradeço a Raquel, que nesse momento está na exposição dela, mas também que é uma mineira extremamente talentosa, né? Passou rápido por aqui, depois ela vai assistir e vai ouvir a fala de vocês. E vamos que vamos. Assim, esse é um projeto que eu trouxe exatamente para ouvir vocês falarem para os outros que estão chegando, né? Ou para os maduros mesmo. Eu acho que é importante deixar esse depoimento. Esse ano eu vou precisar encerrar, porque eu estou com muito problema de saúde, e assim, o mundo virtual ele suga a gente, né? Mas assim, as lives que eu fiz, eu sempre tive retornos muito bons, assim, aprendi e aprendo muito com vocês. Então, parabéns, agradeço a vocês e boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, agradeço Boa noite, muito. Tati, boa noite, Alexandre, Boa boa noite, Obrigado a todo mundo que esteve aí, que Obrigada. passou aí. Obrigado também a todo mundo que passou aí para ver, né? Comentou. Camila, Virgílio chegou e Du, assim, tem um público, né, de artistas que estão sempre por aqui, isso é bacana. Eu acho Valeu, que isso Camila. apoia, né? Isso é apoio e colaboração. A Camila está dando boa noite. Boa noite, boa noite. Até mais, gente, foi um prazer. Prazer foi meu, valeu, tchau. Tchau.